Boa noite a todos. Muito obrigado por terem comparecido hoje, por terem vindo à nossa casa. Hoje é um dia um pouco difícil, para nós aqui do Irmã Leite, que nós tivemos hoje pela manhã a notícia do desencarne da Conceição, nossa irmã aqui, esposa do Manuel, que é trabalhador da casa, o Manuel, ele é um médium aqui atuante na casa, responsável pelo passe físico, espiritual. Ele é um médium pelo qual o Dr. Brown realiza esse trabalho aqui. E então, não vou dizer que é um dia triste, porque nós, pela doutrina espírita, nós sabemos que a morte não existe, que nós temos somente uma passagem, mas é um dia difícil. Então, a direção da casa pediu para a gente falar algumas palavras, mas eu gostaria apenas de que nós pudéssemos dedicar a noite de hoje à memória da Conceição. E nós que a conhecemos, a gente tem certeza que ela está sendo muito bem recebida no plano espiritual pela pessoa que ela era. Era uma pessoa, pelo pouco que eu conheci, merecedora das melhores coisas. Então, gostaria de pedir que a gente dedicasse a noite de hoje para ela. Eu não vou dar nenhum recado a mais, porque os recados são os de sempre, Então, se as pessoas tiverem interesse em fazer os cursos da casa, em participar de outras atividades, é só procurar aqui alguns trabalhadores, E acho que a gente pode ir para a nossa prece. Bom, vamos lá? Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Nós pedimos, Senhor, que ao ouvirmos as palavras do seu Evangelho, que estas palavras possam tocar nossa mente e nosso coração, para que dessa maneira nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Antes de começar, eu vou fazer a leitura da psicografia da noite, tá? A debutante. Meu baile, que lindo. Meu vestido, que formoso. A música linda valsa orquestrada. Meu pai me aguarda para pegar na minha mão e rodopiar no salão. A bailar, a valsar, a sonhar. Ah, meus pobres pais, que tanto choraram a repentina despedida antes das minhas 15 primaveras. Não puderam os dois ver-me feliz, a moça linda de suas vidas, a filha querida que tanto os amava. E assim, fiquei presa naquele momento, como se o tempo tivesse estacionado e eu vivesse sempre no instante em que a música começaria, eu adentrasse triunfante no salão de festa. As flores, quantas flores a enfeitar e perfumar o ambiente. Eu não quero mais sair daqui, não me tirem daqui, deixem-me sonhar e viver aquele momento que eu nunca vivi.
estava assim programada para fazer a palestra, aqui estamos todos nós, né? Apesar de estarmos num momento assim difícil para todos, né? Com o desencarne da nossa irmã Conceição, como o Alexandre já falou, mas nós sabemos que o desencarne é uma transformação e não um ponto final na vida das pessoas, né? É a separação do espírito do corpo físico. Morrer é continuar em outra dimensão. Com os mesmos sentimentos adquiridos aqui na Terra, com a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias e saudades do ser, mas também com as imperfeições que nós não conseguimos superar. Jesus, em várias ocasiões, ele exaltou o bom ânimo e, por que não dizer, a alegria espiritual. Hoje nós estamos muito tristes. Em nossa trajetória pelo planeta, já nos deparamos com muitas situações difíceis, né? E a gente ainda vai experimentar outras situações, outras dores, outras aflições, e talvez, muitas vezes, a gente nem consiga se manter equilibrado naquele momento, mas depois, com o tempo, tudo volta. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, nos convida a tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E ainda nos aconselha: se ainda assim ficarmos um pouco cambaleantes, recorramos ao incentivo de Jesus, estampado no diálogo do Mestre com o apóstolo Bartolomeu. Então, com Bartolomeu foi assim. Bartolomeu perguntou a Jesus: Mestre, não será justificado a tristeza quando perdemos um ente querido? Jesus respondeu: mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Isso está no livro Boa Nova. Então, o Espiritismo não promete facilidades, gente, aos seres humanos na Terra, tanto perfeitos como somos. Ele nem vem inventar boas coisas para o homem ou isentá-lo das dores, do sofrimento. No entanto, ele oferece força, paciência, esperança e coragem para esses momentos difíceis. Aquele que consegue provar sua fé neste momento, a sua firmeza, aquele que é perseverante e que se submete à vontade divina, ele tem um consolo. Tá? O consolo está no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Assim dizia Jesus, não é? Então somos nós. Então vamos ter bom ânimo neste momento e em todos os momentos de dificuldade. Agora nós vamos falar das nossas afinidades espirituais, né? A gente vive um momento de grande transformação no mundo, grande transformação das famílias, no modo das famílias, no modo de relacionamento, né? Tudo está muito diferente e também no modo de informação. Hoje, as pessoas têm muito mais liberdade para colocar suas dúvidas, né, muito mais do que era no passado. Hoje a gente pode fazer todo tipo de questionamento e buscar as respostas, encontrar as respostas, se não no Google, nos grupos de estudo, né, nos centros, todos os lugares. Hoje nós encontramos gente preparada para nos ajudar nessa jornada. O ser humano começa a mostrar-se mais humano, embora isso não pareça, tá? A gente acha que o ser humano está pior, mais perverso. Não, ele não está. É a informação que está mais rápida, ela está mais clara. Tudo isso, as barbáries que a gente vê hoje, elas não aconteciam? Aconteciam sim.
só que elas ficavam ocultas, tá? Hoje, quando você as pessoas aqui que são mais ou menos da minha faixa etária, ou pouco menos, ou pouco mais, será que tem alguém com um pouco mais? Né? Sabem do que a gente está falando, porque nós vivemos um tempo em que ninguém tinha nada a ver com a vida do outro. O problema do outro era o problema do outro. Hoje nós já sabemos, o problema do outro é nosso problema. Nós temos que estar ali prontos para amparar e para ajudar. Né? A gente não tinha o direito de ouvir uma briga de casal e ir lá tentar acalmar, sabe? Tentar conversar, ou uma mãe batendo numa criança, ou uma briga de irmãos. Hoje não, hoje a gente se sente no dever de ir lá, ver o que está acontecendo, tentar amenizar a situação. Tá? Só que, num passado não muito distante, isso não era problema nosso. Era cada um com o seu problema. Hoje, o problema do nosso próximo é problema nosso também. Então, nós estamos ficando melhores. Nós estamos prestando mais atenção no Evangelho de Jesus. Claro que falta muito para a gente melhorar, para chegar ao ponto necessário que deve chegar a humanidade. Nós estamos caminhando para isso. Tá? Às vezes as pessoas questionam, né? Por que elas têm mais afinidade com um amigo do que com um irmão, do que com um primo, do que com o pai e com a mãe? Porque os laços de família, embora eles sejam mais sólidos, muitas vezes eles nos são dados para resgate. Tá? Então, a gente vai reencarnar onde a gente tem, não é onde exatamente a gente tem afinidade, é onde a gente tem coisas para serem reparadas. Ou o outro tem conosco, ou nós temos com o outro. E o amigo não. O amigo, às vezes, é aquela pessoa com quem a gente já desenvolveu muita afinidade numa vida anterior. Então fica muito mais fácil, né? Só que, quando a gente reencarna em uma família, a gente está ali para reparar os erros do passado. Então, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser persistente, a gente tem que se manter ali e tentar dar o melhor. Tentar, no momento em que a gente pensa, aquele moleque vai me deixar louca, a gente tem que rezar, pedir a Deus paciência para que nos ajude, para que essa missão seja cumprida da melhor forma, tá? Para que esse compromisso que nós assumimos não fique para uma outra encarnação. Nós somos espíritos em vivências diferentes, tá? Com diversas encarnações, não é uma, duas, três, quatro, cinco, são muitas e muitas e muitas encarnações. E é claro que nós também já participamos de períodos de barbáries, de períodos trágicos, que nós já nos entendemos, que nós já pensamos de forma diferente do que nós pensamos hoje, e que talvez a gente nem tenha tido contato com o Evangelho em uma outra encarnação, que a gente esteja agora engatinhando para aprender esses ensinamentos de Jesus, né? Então, nós já vivemos em locais de costumes diferentes, né, de hábitos diferentes. Hoje a gente tem na Terra ainda, onde é olho por olho, dente por dente. Aqui, para nós, isso é um absurdo, não é uma realidade, mas isso ainda existe dentro da Terra, tá? E quem garante que nós já não fomos assim? Então, a gente, na verdade, a gente não está aqui sendo castigado, a gente aqui não está sofrendo por nada. E não é castigo, a gente está tendo oportunidade de reparar, tá? E dentro dessa oportunidade significa desenvolvermos afinidades com aquele
que é o nosso próximo, com aquele colega de trabalho que a gente acha chato, com aquele primo que é terrível, com aquele filho que eu não sei o que eu faço com ele, com aquele marido, não sei onde eu estava com a cabeça, é com este. Por quê? É ali que eu tenho uma missão para ser reparada. Eu acho que não é por acaso que essa pessoa está no meu caminho. Óbvio, às vezes a gente tem que se distanciar porque percebe que não vai dar conta da missão. Mas que isso não seja feito com ódio, que isso não seja feito com raiva, que isso seja feito realmente para preservar vidas, para preservar uma integridade física, mas que seja feito com amor, tá? Porque amor não significa você estar lá abraçando, beijando, acarinhando a pessoa. Significa como estão as suas vibrações para aquela pessoa, como você está trabalhando com essa situação. Isso sim é amor. O amor é incondicional. Eu não posso amar só quem me ama. Eu não posso aceitar só quem me aceita. Por quê? Eu posso estar num ponto mais adiantado que o outro, assim como eu posso estar um ponto também mais atrasado. Mas eu já estou aqui aprendendo alguma coisa. Então, se eu estou aprendendo, é para aplicar. Quando a gente aprende, a nossa responsabilidade aumenta muito. Quando você não sabe, você não tem responsabilidade pelos seus atos. Quando você é ignorante, eu não estou falando de ignorante de ignorar esses ensinamentos. A pessoa pode ter uma cultura de escola e não conhecer o Evangelho. Então, ela ainda não chegou nesse ponto. Agora nós não, nós estamos aqui. Então nós temos muita responsabilidade. Nós temos irmãos vivendo em constantes conflitos, né, que se ofendem, se agridem, se xingam com palavras, chegam a embate físico, né, deixam os vínculos afetivos do lado e se tornam inimigos. Eles, na verdade, eles estão rememorando momentos do passado, por isso que eles chegam a esse ponto, tá? Essas pessoas precisam da nossa vibração, precisam do nosso amor, precisam da nossa orientação. E se nós tivermos oportunidade de nos aproximarmos, eu acho que a gente deve sim tentar entrar no diálogo. Tá? Muitos espíritos reencarnam com missões de construir relações favoráveis com aqueles que tiveram embates anteriores, agrediram, ofenderam, caluniaram, e no momento do retorno material, olha para a pessoa e não suporta aquela pessoa, sabe aquela antipatia gratuita? Tem que trabalhar isso, né, gente? A gente tem gente que a gente tem antipatia gratuita. Não vamos desejar o mal para aquela pessoa, não vamos vibrar pelo mal, vamos tentar vibrar pelo bem, que quem sabe isso passa, né? Com certeza, o amor transforma tudo. É possível acontecer isso. Alguns familiares precisam de um laço espiritual mais sólido que outros. Mamãe tem 5 filhos, os 5 não são iguais. Às vezes a gente fala, você protege aquele que faz tudo errado, você faz isso, você faz aquilo, né? Mas tem uns que precisam mais do apoio. Ele vai receber. Maria não teve só Jesus. Maria teve uma série de filhos que também não aceitavam o amor dela por Jesus, mas ela nunca abandonou. Tá? Ela sabia que ele estava cumprindo uma missão, mas também não era fácil ser mãe de Jesus, né? Porque ele era um garoto rebelde, né? Saía aí pelo mundo pregando, né? Não reconhecia os irmãos de sangue, né? Todo mundo era a família dele, todo mundo era o parça, né? Ninguém tinha defeito, então não era fácil. A gente não está falando nos dias de hoje, né? Ele era um andarilho, né? Não
Não era fácil ser mãe de Jesus e muito menos fácil ser irmão de Jesus. Era difícil mesmo, mas deu tudo certo. E no momento do desencarne de Jesus, a mãe dele estava lá. Embora ele tenha sido filho rebelde e difícil, ela nunca abandonou. E ela tenha enfrentado dificuldade com os outros membros da família por conta do comportamento de Jesus. Às vezes eu falo, né, que Deus é bom para a gente, porque deu Jesus para Maria, não deu para a gente. Nós não somos merecedores, né, de tanta luz, mas também não era fácil carregar tanta rebeldia. A doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade de mostrar que nós estamos aqui para resgatar alguns constrangimentos de vidas passadas, né? Na verdade, nós estamos aqui numa escola, num processo educativo, né? Para fazermos esse resgate. Sem esse resgate, a gente não consegue evoluir. Quando a gente não faz esse resgate, a gente não quer dizer que a gente vai ficar estacionado nessa encarnação, mas a gente vai progredir muito pouco. Nós não vamos conseguir alçar voos, né? As oportunidades de resgate devem ser compreendidas como um processo de educação do espírito. Não é uma punição e nem uma missão severa, tá? É uma oportunidade. Se nós analisarmos um dos livros da coleção do mundo da vida espiritual, André Luiz e os Missionários da Luz, vamos nos deparar com uma situação interessante. Depois de matar Adelino para ficar com sua esposa Raquel, Segismundo desencarna e vai para o mundo espiritual, em regiões degradantes. Depois de ser resgatado desses locais inferiores, de ser tratado, de se converter a uma mudança espiritual, ele recebe uma missão, ele vai reencarnar, e vai reencarnar como filho do casal que ele matou. Olha que missão difícil. E quem sabe se esses filhos rebeldes não estão numa situação dessas aí. Com esses três deu tudo certo, mas nem sempre dá tudo certo. A espiritualidade auxilia para que esses três não aumentem, né, as dívidas que tem um com o outro. Isso por quê? Porque a conversão no plano espiritual foi bem feita. Eles aceitaram o tratamento, aceitaram. Então isso facilitou muito. Às vezes a gente está numa família onde pessoas assim, sem qualquer razão aparente, ela agride, maltrata, ela desbarata os familiares, ela acumula ressentimentos à toa, por qualquer coisa ela se coloca como vítima da situação. Tem pessoas que são muito melindrosas em nossa família, que tudo ofende, tudo constrange, não só em nossa família, no nosso trabalho também, né? Nos nossos círculos de amizade também, né? Essas pessoas, na verdade, elas se equivocam nas suas responsabilidades. Então, elas não devem ser punidas por nós. Elas merecem o quê? Nossa oração, nossa vibração. Isso não é casual. Isso tem uma razão de ser, gente, né? É um compromisso de vidas passadas. A doutrina espírita, de forma consistente, ela mostra que todos os relacionamentos que construímos em nossas vidas devem ser marcados pelo respeito e pela solidariedade. Todos aqueles indivíduos que geramos constrangimentos, agredimos e cometemos ilicitudes, devemos nos reconciliar ainda nessa encarnação, pedir desculpa e tentar modificar sentimentos, que em muitos casos ficam represados e a gente perde a oportunidade.
algumas pessoas que estão muito próximas da gente se agridem constantemente. E quando elas estão no momento de despedida, ao invés da gente ir lá se reconciliar com a pessoa e perdoar e tentar construir uma nova relação com o passado, a gente se afasta. A gente não fala assim, não vou visitar fulano, não gosto. Né? É a oportunidade, não perde isso. Né? Tenta construir laços mais fortes, laços melhores nesse momento. É difícil, porque nós ainda temos vaidade, orgulho, né? Às vezes somos impiedosos, mas a gente sabe que esses sentimentos a gente tem que tentar dominar. A gente tem que aproveitar o máximo possível da nossa vida atual para a reconciliação com os afetos. Temos que construir relações sociais e espirituais mais sólidas, mais consistentes, tá? Mais amorosas. Temos que ser gentis com todo mundo. Às vezes a pessoa te ofende, mas também você pode se fazer surdo, né? Você pode ficar ressentido um dia, 2 dias, mas vai ficar horas da vida. Só que esse 1 dia, 2 dias também às vezes pode ser prejudicial, né? Que você pode ir embora nesse 1 dia, 2 dias. Então tem que tomar cuidado, tá? O melhor momento para a reconciliação dos nossos desafetos é o momento presente, é agora. Tá? A gente não tem muita oportunidade, a gente nunca sabe quanto tempo tem aqui. Alguns desafetos reencarnaram com nossos filhos, as nossas famílias, né? E a gente tem que agradecer imensamente por essa oportunidade de reconciliação. A gente não tem que chorar, a gente tem que agradecer, a gente tem que orar. Os laços espirituais são os laços que nos sustentam na encarnação e na espiritualidade. Às vezes a gente tem proximidade material com uma pessoa, mas não tem afinidade. E a gente fica vivendo com essa pessoa só uma relação de proximidade material. Só que se essa pessoa está tão próxima da gente, também é para a gente desenvolver afinidade. Só quero, né, ter com ele negócios comerciais. Não perca a oportunidade de fazer as suas amizades, de ter afinidades. Quanto mais a gente constrói de bons relacionamentos, mais a gente está resgatando de um passado. Mais a gente está se preparando para ter uma vida melhor no mundo espiritual. Tá? Jesus, na parábola do filho pródigo, ele mostra um pai generoso que concede ao filho insensato o direito de seguir seu livre-arbítrio. Ele fala que vai embora, que é a herança dele, o pai permite. Depois, ele mostra um pai compassivo, que perdoa e acolhe o filho que foi embora, que gastou todo o dinheiro, gastou toda a herança, que está pobre, né? Que na verdade pede para trabalhar cuidando dos porcos para ter o que comer. Ele faz uma festa para esse filho. Se a gente vê um pai fazendo isso, a gente fala que ele é tolo. Mas não é. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Essa lição, assim como outras lições do Evangelho, eles mostram a relação que a gente tem que ter com as pessoas. Mostram esse Pai é como um Pai celestial, que perdoa tudo que nós fazemos. Que apesar de muitas vezes nós virarmos as costas, o Pai celestial nos acolhe. Ele nunca dá as costas para a gente, né? Então, ele tem por nós um amor incondicional. A gente está aprendendo o que é amor. Só que a gente ainda tem um amor condicional. Né? A gente põe condições para amar as pessoas. Isso não é amor. Tá? Isso é interesse. Então, são coisas muito diferentes. Tá? Amor e impor condições para gostar de uma pessoa. A gente não pode se equivocar. Então, assim, eu vou encerrar
É um dia assim, eu até achei que não fosse ter palestra, né? Espero que tenha contribuído um pouco, mas eu vou ler algumas coisinhas. Que o Senhor nos ajude, pois em nossas necessidades, a seguir sempre 3 abençoadas regras da salvação. Corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas. Ampararmos mutuamente, amarmos uns aos outros. Quem disse isso? Chico Xavier, né? Então, o que nos desagrada nas outras pessoas, nós devemos corrigir em nós. Nós devemos nos amparar mutuamente e temos que amar uns aos outros. Senhor Jesus, nós estamos imensamente agradecidos por tudo que nos concede, por podermos falar sobre tua vida, teus ensinamentos, os exemplos deixados por ti, que possamos valorizar aquilo que é mais importante, teus ensinamentos, que eles possam se interiorizar a cada dia em cada um de nós. Rogamos, Senhor, que receba em seus braços nossa querida Conceição, que nos antecede na viagem de retorno para casa, para o mundo espiritual. Retorna para a casa do Pai. Rogo suas bênçãos, banhadas de luz para o nosso irmão Manuel e para a nossa irmã Manuela. Abençoa a cada um aqui presente. Que possamos seguir em paz, confiantes no teu amparo, auxílio, bem como dos amigos da espiritualidade. Que a tua luz e a tua paz estejam entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós pedimos, Senhor, que nossas melhores vibrações, que a espiritualidade superior possa enviar suas bênçãos para a nossa família, nossos entes queridos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aos frequentadores e trabalhadores do nosso centro de Mandeirês, as crianças, mães e pais, frequentadores da nossa evangelização infantil. E no dia de hoje, a família da nossa irmã Conceição e ao seu espírito, que ele possa ser bem recebido na pátria espiritual. Finalmente, Senhor, pedimos que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos começar o passe. Muito obrigado, boa noite a todos.